Marta Hemb, seja bem-vinda aqui à FM Cultura. Obrigado por nos atender. Muito boa tarde. Boa tarde, bom dia. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Maravilha, a gente está naquela hora do dia em que fica, pode ser bom dia, pode ser boa tarde, está tudo certo. Do ponto de vista da ciência e dos estudos que vem sendo feito, o que a gente, existe já algum tipo de digamos, resposta do porquê desses diagnósticos, pelo menos a princípio, também pode ser que seja apenas uma impressão, terem aumentado, se foi uma melhora na forma como esses diagnósticos vêm sendo feitos, ou se tem alguma enfim, algo que possa explicar isso? Sim, essa questão que tu colocaste é bem importante, né? Porque essa é a impressão que todos temos, né? Que hoje em dia tem muito mais autista do que tinha antigamente. Sim. Hoje em dia tem muito mais TDAH do que tinha antigamente. E os dados estatísticos mostram, sim, um aumento do número de pessoas com esses diagnósticos. Tá? O que acontece e que não é muito claro para todos nós no mundo inteiro ainda é se é um aumento de casos isoladamente ou se pelo fato dos critérios diagnósticos terem mudado recentemente e estão englobando pessoas com sintomas mais sutis, mais leves. Isso gerou esse aumento, entre aspas, de diagnósticos. Então, assim, não existe nenhum fator conhecido atualmente que explique o maior número de diagnósticos de autismo que não o de que os critérios diagnósticos hoje abrangem uma quantidade de pessoas maior. Não sei se ficou claro o que eu quis dizer. Sim, basicamente tentando ver se eu entendi bem, o que mudou ou o que evoluiu talvez tenha sido esse processo de avaliação, né? De diagnosticar os sintomas, não sei se é a palavra correta, mas enfim, o comportamento, né, das crianças, enfim, não alterou. O que alterou foi a forma como isso é visto. Exatamente. Antigamente dávamos outros nomes para crianças com essas modificações comportamentais mais sutis e não autismo. E hoje não. Hoje sabe-se que muitas crianças que recebiam outros diagnósticos antigamente, pessoas, né, de ansiedade, depressão, TDAH, esquizofrenia, bipolaridade, enfim, na verdade eram autistas, mas os critérios diagnósticos antigos abrangiam só as pessoas de autismo, abrangiam só as pessoas com diagnósticos mais severos, né? Sim. Que hoje a gente considera nível 3 de suporte do espectro do autismo. Então isso é uma mudança real e que é o que acreditamos que seja o grande causador desse aumento do número de diagnósticos. Como o número aumentou muito e acredita-se hoje que 1 em cada 36 crianças tem diagnóstico de autismo, esse número já ultrapassado provavelmente, a gente tem que considerar, a gente está falando mais de autismo do que de TDAH, mas TDAH o número é ainda maior, tá? A gente tem que considerar que numa sala de aula vai ter pelo menos 1 ou 2 alunos com um diagnóstico de TEA, de transtorno do espectro do autismo, e mais do que isso com TDAH. Então, tanto os alunos com esses diagnósticos têm que tentar se adequar ao ambiente típico, como as pessoas, os alunos típicos, se adequar aos colegas atípicos, porque invariavelmente eles estarão convivendo juntos, né, em todos os momentos da vida e provavelmente cada vez mais. E é importante que estejam, né? Como? E não, é importante que convivam juntos, né? Que haja isso, é muito importante para os dois lados, né? Isso.
Porque a gente sabe hoje em dia que não existe mais esse conceito de normalidade, ele é um conceito cada vez mais ultrapassado, né? Sim. As pessoas não têm um padrão normal, entre aspas, que a gente chama hoje em dia de típico de funcionar. Tem muitas atipias e a gente tem que aprender a conviver com elas. Claro. A gente aí entra num outro assunto que é tema e que está inclusive no nome do tema dessa aula aberta, que é a questão da medicalização na infância. Como que tu avalias essa questão da medicalização hoje? Ela está um pouco além do que deveria? É preocupante? Qual a tua avaliação? Na verdade, a ideia de falar sobre medicalização na sala de aula, nesse aulão, é conseguir passar para os professores quais são as medicações mais usadas e que efeitos elas têm nos alunos, tá? Então, a ideia de falar sobre medicalização não é necessariamente condenar ou não condenar o uso de remédios na infância, certo, mas que os professores entendam os efeitos das principais medicações usadas nesses diagnósticos atípicos, que são especialmente autismo e déficit de atenção e hiperatividade, para que eles entendam, será que o meu aluno não está muito sedado ou muito embotado? Sim. Ou será que a medicação que ele usa está sendo insuficiente porque ele está extremamente agitado, está agressivo? Então dar alguns conceitos de remédio, alguns padrões de comportamento secundários ao uso dessas medicações mais comuns, para os professores conseguirem entender um pouco melhor os seus alunos que são medicados. Mas voltando à tua pergunta original, é muito difícil eu conseguir te responder com precisão se eu acho que as pessoas estão sendo, as crianças, muito medicadas ou não, porque de fato existe um número maior de diagnósticos. E às vezes esses diagnósticos precisam ser tratados, na maioria das vezes de uma forma comportamental só, apenas, mas às vezes necessita medicação. Então, depende muito do caso, da população que a gente está avaliando. Entendo. E do ponto de vista também, não sei se isso vai entrar no aulão, imagino que possa ser um dos tópicos a ser avaliados. Além dessa observação desses efeitos da medicação que o aluno, a aluna esteja tomando, para professores também, que acompanham o dia a dia dessas crianças, mas imagino que também para os pais, existem, como é que eu vou perguntar assim, existem comportamentos mais específicos ou algum tipo de alerta que os pais podem ter para buscar um profissional que possa fazer uma avaliação caso a criança não tenha sido avaliada, e aquilo que daqui a pouco possa ser o que vai fazer o pai, a mãe, e buscar alguma avaliação, algum tipo de acompanhamento? Sim, e esse é um alerta que a gente está tentando fazer para a sociedade inteira, né? Sim, nesse sentido os professores também têm essa, porque enfim, acompanham o dia a dia das crianças, também podem observar, claro, e passar para os pais. O maior número de pacientes que eu recebo em consultório são encaminhados pelos professores, tá? Olha só. São os professores que avisam a família que tem alguma coisa que não está indo bem, que seria interessante fazer uma avaliação. E aí essa é a grande frase, assim. Se algo parece não estar indo bem, tá? Alguma coisa no desenvolvimento de uma criança, independente da idade, não tá como a gente acha que deveria, ou como alguém nos disse que deveria, ou como a gente compara que deveria, essa avaliação é necessária. Porque às vezes faz um diagnóstico e a gente consegue mudar o rumo de vida dessa criança, dessa pessoa. Então, o alerta que fica se uma criança não estiver se desenvolvendo conforme
critérios de desenvolvimento típico, e isso a gente tem acesso na internet, na própria carteirinha de vacinação. Existem algumas indicações de desenvolvimento típico e de marcos de desenvolvimento. Isso todas as crianças têm, né, no Brasil, a sua carteirinha de vacinação. Então, se os pais lerem aqueles marcos e verem que seus filhos, nas idades apropriadas, não estiverem atingindo aqueles marcos específicos, eles devem procurar uma avaliação. Da mesma forma, os professores, às vezes os pais não notam, mas os professores notam, né? E enfim, o vizinho, o primo, o avô, qualquer pessoa que tiver com essa impressão de que algo não está dentro do esperado, deve sugerir uma avaliação para a criança. Que bacana. E aí, que profissionais que podem, que devem ser buscados para esse tipo de avaliação? A gente sugere que seja, num primeiro momento, o pediatra. Tá? O pediatra deve ter condições de avaliar o desenvolvimento de uma criança e dizer se esse desenvolvimento é atípico ou atípico. Aí, se o pediatra achar que algo não está bem, ele vai encaminhar provavelmente para um neuropediatra ou para um psiquiatra infantil. Tá? E aí nós, né, nessa segunda leva de médicos, dependendo do diagnóstico, se fechar algum diagnóstico, vamos encaminhar para as reabilitações necessárias. Perfeito. Entre todos. Maravilha. Tá? Muito obrigada, eu que agradeço. Muito obrigado, doutora Marta. Um grande abraço. Abraço, até mais.